Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 290, dia 290, e hoje vamos ler o 1 Macabeus, capítulo 9, Eclesiástico, capítulos 24 e 25, e Provérbios 23, versículos de 1 a 4. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos utilizar a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim fica muito mais fácil de acompanhar, porque você sempre vai ser avisado na hora que o episódio sair. Como eu disse, é o dia 290. Vamos ler o capítulo 9 de 1 Macabeus, os capítulos 24 e 25 de Eclesiástico e o livro de Provérbios, capítulo 23, versículos de 1 a 4. O primeiro livro de Macabeus, capítulo 9. Morte de Judas. Mas Demétrio, quando ouviu que Nicanor e seu exército haviam caído no combate, tornou a enviar Báquides e Alcimo ao território de Judá com a ala direita do exército. Empreenderam a marcha pelo caminho de Gilgal, tomaram de assalto Mazalote de Arbelas e assassinaram muita gente. No primeiro mês do ano 152, acamparam diante de Jerusalém, mas logo partiram daí, a caminho de Bereia, com 20.000 soldados de infantaria e 2.000 cavaleiros. Judas acampava em Elasa com 3.000 soldados, e ao ver a enorme multidão de inimigos, ficaram aterrorizados. Muitos desertaram do acampamento e só ficaram 800. Judas viu que seu exército se desfazia justamente quando a batalha era iminente e se desencorajou, porque já não era possível reuni-los. Embora desanimado, disse aos que restavam: "Vamos contra o inimigo. Talvez possamos enfrentá-los." Os seus procuravam convencê-lo. "É completamente impossível. Mas se salvarmos agora a vida, voltaremos com os nossos e então lhes daremos combate. Agora somos poucos." Judas retomou: "Nada de fugir diante do inimigo. Se houver chegado a nossa hora, morramos valentemente por nossos compatriotas, sem deixar uma mancha em nossa fama." O exército inimigo saiu do acampamento e tomou posição na frente deles, com a cavalaria dividida em 2 corpos, e os fundeiros e arqueiros diante do exército, os mais aguerridos na primeira fila. Báquides ia na ala direita. A falange avançou por ambos os lados, a toque de corneta. Os homens de Judas também tocaram as cornetas, e o solo estremeceu com o fragor dos exércitos. O combate começou ao amanhecer e durou até a tarde. Judas viu que Báquides e a força de seu exército estavam à direita. Os mais corajosos juntaram-se a ele. Destroçaram a ala direita e a perseguiram até os montes de Azoto. Mas quando os da ala esquerda viram que a ala direita estava destroçada, voltaram-se em perseguição de Judas e de seus companheiros. O combate recrudesceu e houve muitas baixas de ambos os lados. Judas caiu também, e os outros fugiram. Jonatas e Simão recolheram o cadáver de seu irmão Judas e o enterraram na sepultura familiar em Modim. Choraram-no e todo Israel fez solenes funerais, entoando muitos dias esta elegia: "Como caiu o valente, Salvador de Israel." Não escrevemos outros dados da história de Judas, suas façanhas militares e seus títulos de glória, porque foram muitíssimos. Jonatas e Báquides. Depois que Judas morreu, por todo o território israelita apareceram de novo os apóstatas e reapareceram todos os malfeitores. O país passou para o lado deles, pois nessa ocasião houve uma fome terrível. Báquides escolheu alguns ímpios e os pôs à frente do governo da região. Davam batidas, seguindo o rastro dos partidários de Judas, e os levavam a Báquides, que os castigava e zombava deles. Israel caiu numa tribulação tão grande como não houvera desde que cessaram os profetas. Todos os partidários de Judas se reuniram e disseram a Jonatas: "Desde que teu irmão Judas morreu, não há um homem valente como ele que conduz a luta contra o inimigo, esse Báquides e os que odeiam o nosso povo. Por isso, hoje te escolhemos para que o substituas como chefe e líder para dirigir nossa guerra."
Nesse mesmo instante, Jonatas assumiu o comando, sucedendo a seu irmão Judas. Bacchides ficou sabendo e queria matá-lo. Mas quando Jonatas, seu irmão Simão e todos os seus companheiros souberam, fugiram para o deserto de Téqua e acamparam junto à cisterna de Asfar. Bacchides ficou sabendo disso num sábado e foi pessoalmente com todo o seu exército para a outra margem do Jordão. Jonatas enviou seu irmão na frente da comitiva para pedir a seus amigos nabateus que cuidassem de toda a bagagem, que era muita. Mas os filhos de Iambre, de Madaba, saíram e capturaram João com tudo o que levava e partiram, levando tudo. Mais tarde comunicaram a Jonatas e seu irmão Simão. Os filhos de Iambre celebram um casamento de arromba. A noiva, filha de um dos ricos de Canaã, é levada de Madaba num grande cortejo. Recordando o assassínio de seu irmão João, subiram para esconder-se ao abrigo da montanha. Levantaram a vista e viram o noivo no meio de uma grande algazarra e uma caravana de presentes. Ele avançava para o cortejo da noiva com seus amigos e parentes, ao som da música, dos tamborins e outros instrumentos. Os homens de Jonatas saíram da emboscada e se lançaram contra eles para matá-los. Feriram muitos, e os sobreviventes escaparam para o monte. Tiraram-lhes todos os despojos, e o casamento transformou-se em luto, e o canto dos músicos em elegia. Assim vingaram a morte de seu irmão. Depois voltaram para a margem pantanosa do Jordão. Quando Bacchides soube disso, foi de sábado até as margens do Jordão, com grande exército. Jonatas disse aos seus: De pé, lutemos pela vida, pois hoje não é como antes. Vede, estamos entre duas frentes, e aos lados temos o Jordão com a margem pantanosa e seu mato. Não há para onde bater em retirada. Portanto, gritai ao céu, para que nos salve de nossos inimigos. Travou-se o combate. Jonatas estendeu o braço para ferir Bacchides, mas este esquivou-se, desviando-se para trás. Jonatas e os seus se lançaram ao rio e o atravessaram a nado até a outra margem. O inimigo não passou o Jordão em sua perseguição. Bacchides teve nesse dia umas 1000 baixas. Depois voltou para Jerusalém e edificou fortalezas em Judá, as praças fortes de Jericó, Emaús, Bet-Horon e Betel, Tamnata, Faratom e Tefon, com muralhas altas, portas e ferrolhos. Em todas elas instalou guarnições para hostilizar Israel. Fortificou também a cidade de Betsur, Gazer e a Acrópole, e nelas deixou tropas e depósitos de víveres. Tomou como reféns os filhos das autoridades da região e os encarcerou na Acrópole de Jerusalém. No ano 153, no segundo mês, Alcimo ordenou derrubar o muro do átrio interno do templo, destruindo a obra dos profetas. Começou a derrubada. Mas justamente então, Alcimo sofreu uma doença que deteve seus planos. A paralisia fechou-lhe a boca, de forma que não podia falar nem fazer testamento. E assim morreu, entre dores enormes. Quando Bacchides viu que Alcimo tinha morrido, voltou para onde estava o rei. Judá ficou em paz durante 2 anos. Todos os apóstatas deliberaram. Aí tendes Jonatas e os seus, tranquilos e confiantes. Pois bem, traremos Bacchides para que se apodere de todos eles numa noite. Foram vê-lo e conversaram com ele. Bacchides se pôs em marcha com grande exército. Enviou instruções secretas a todos os seus aliados de Judá para que prendessem Jonatas e seus companheiros. Mas não conseguiram, porque seu plano foi descoberto. Jonatas e os seus prenderam uns 50 homens da região, dos principais conspiradores, e os mataram. Jonatas e Simão se retiraram com sua gente a Bet-Base do deserto. Reconstruíram o que estava em ruínas e a fortificaram. Quando Bacchides ficou sabendo, reuniu todas as tropas e avisou os habitantes de Judá. Chegou a Bet-Base, a cercou e atacou durante muitos dias, montando máquinas de assédio. Jonatas deixou seu irmão Simão na cidade, saiu para o campo e se pôs em marcha com alguns. Derrotou Odomer e seus parentes, bem como os filhos de Faziron em seu acampamento. Depois começaram a dar golpes, avançando por entre o exército. Então Simão e os seus fizeram uma saída e incendiaram as máquinas de assédio. Lutaram contra Bacchides e o derrotaram. Ficou profundamente humilhado, porque seu plano e sua campanha haviam sido inúteis.
Então se encolerizou contra os apóstatas que lhe haviam aconselhado a expedição. Matou muitos e decidiu voltar para sua terra. Quando Jonatas soube, enviou-lhe embaixadores para tratar com ele a paz e a devolução dos prisioneiros. Báquides os recebeu, acedeu ao pedido deles e jurou a Jonatas não mais causar-lhe dano por toda a sua vida. Devolveu-lhe os prisioneiros que havia feito em Judá e regressou para sua terra, sem voltar a fazer incursões em território judaico. A espada descansou em Israel. Jonatas viveu em Macmás, começou a governar o povo e fez os ímpios desaparecer do território israelita. O livro de Eclesiástico, segunda parte, capítulo 24. Hino à sabedoria. A sabedoria louva a si mesma, gloria-se no meio de seu povo. Abre a boca na assembleia do Altíssimo e se gloria diante de suas potestades. Eu saí da boca do Altíssimo e como névoa cobri a terra. Habitei no céu, com meu trono sobre coluna de nuvens. Somente eu rodeei o arco do céu e passeei pela fundura do abismo. Regi as ondas do mar e os continentes e todos os povos e nações. Entre todos eles busquei onde descansar e uma herança em que habitar. Então o Criador do universo me ordenou, aquele que me criou estabeleceu minha residência. Reside em Jacó, seja Israel tua herança. Desde o princípio, antes dos séculos, me criou, e jamais cessarei. Na santa morada, na presença dele, ofereci culto, e em Sião me estabeleci. Na cidade escolhida, me fez descansar, em Jerusalém reside meu poder. Lancei raízes em meio a um povo glorioso, na porção do Senhor, em sua herança. Cresci como cedro do Líbano e como cipreste do Monte Hermon. Cresci como palmeira de Engade e como roseiral de Jericó. Como oliveira cresci no campo e como plátano junto às águas. Perfumei como cinamomo e alfazema e dei aroma como mirra excelente, como incenso, ambar e bálsamo, como perfume de incenso no santuário. Como terebinto, estendi meus ramos, uma ramagem bela e frondosa. Brotei como videira formosa. Minhas flores e meus frutos são belos e abundantes. Vinde a mim, vós que me amais, e saciai-vos de meus frutos. Recordar-me é mais doce que o mel. Possuir-me é melhor que os favos. Quem me come terá mais fome, quem me bebe terá mais sede. Quem me escuta não fracassará, quem me põe em prática não pecará. Tudo isso é o livro da aliança do Altíssimo, a lei que Moisés nos deu como herança para a comunidade de Jacó. Transborda sabedoria como o Fison e como o tigre na primavera. Vai cheia de inteligência como o Eufrates e como o Jordão durante a colheita. Oferece ensinamentos como o Nilo e como o Geom durante a vindima. O primeiro não acabará de compreendê-la e o último não poderá rastreá-la, pois seu pensamento é mais dilatado que o mar e seu conselho mais que o oceano. Eu saí como o canal de um rio e como o ribeiro que rega um jardim. Eu disse, regarei meu horto e empaparei meus canteiros. Meu canal, porém, se tornou um rio e meu rio se tornou um lago. Farei brilhar meu ensinamento como a aurora, para que ilumine as distâncias. Derramarei doutrina como profecia e a darei às gerações futuras. Vede que não trabalhei só para mim, mas para todos os que a buscam. Capítulo 25. Há 3 coisas de que gosto, que agradam a Deus e aos homens: concórdia entre irmãos, afeto entre amigos, mulher e marido que se dão bem. 3 coisas minha alma detesta e sua conduta me é insuportável: pobre soberbo, rico mesquinho e velho obsceno sem juízo. Velhice. Na juventude não fizeste reservas. Como queres encontrar na velhice? Como o juízo calha bem aos cabelos brancos, e aos anciãos o saber aconselhar. Como a sabedoria calha bem aos anciãos, o conselho ponderado aos homens veneráveis. A experiência é coroa dos anciãos, e seu orgulho é o temor do Senhor. 10 bem-aventuranças. Meu coração guarda 9 bem-aventuranças, e minha boca proclamará a 10ª. Feliz quem se alegra com seus filhos, quem não tem de servir a um inferior. Feliz o marido de mulher sensata, quem não tem de arar com boi e asno.
Feliz o que vive para ver a derrota de seus rivais e quem não escorrega com a língua. Feliz quem encontra um amigo e quem não fala a ouvidos surdos. Quão grande é quem alcança a sabedoria. Mas ninguém é como aquele que respeita o Senhor. O temor do Senhor supera tudo. Quem o possui é incomparável. A mulher malvada. Nenhuma ferida como a do coração. Nenhuma maldade como a da mulher. Nenhuma briga como a das rivais. Nenhuma vingança como a das competidoras. Não há veneno como o da serpente, nem há cólera como a da mulher. É melhor viver com um leão e um dragão do que viver com mulher briguenta. A mulher raivosa deforma seu aspecto e faz cara feia como ursa. Quando seu marido senta com os companheiros, suspira sem poder se sustentar. Qualquer maldade é pequena junto à da mulher, que lhe toque em sorte um pecador. Ladeira arenosa para pés anciãos é a mulher charlatã para marido paciente. Não tropece pela beleza de uma mulher, nem te deixes caçar por suas riquezas. É uma infâmia e uma vergonha que a mulher sustente o marido. Coração abatido, rosto sombrio, sofrimento da alma é a mulher malvada. Braços fracos, joelhos vacilantes, quando a mulher não faz feliz o marido. Por uma mulher começou a culpa, e por causa dela morremos todos. Não abras as comportas para a água, nem desconfiança a mulher malvada. E se não quiser submeter-se a ti, corta-a de tua própria carne. O livro de Provérbios, capítulo 23, versículos de 1 a 4. Sentado à mesa de um senhor, olha bem aquele que tens à frente. Põe uma faca na garganta se tens muita fome. Não sejas ansioso de seus manjares, pois são alimento enganador. Não te afanes por enriquecer-te, deixa de pensar nisso. Pai Santíssimo, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por essa bênção de poder caminhar com o teu povo nas trevas, caminhar com o teu povo em tempos de incerteza, em tempos de violência, em tempos de luta. Mas também, Senhor Deus, continuamos a ver as maneiras pelas quais a sabedoria vence e a insensatez perde. Então pedimos que, por favor, nos ajude a ser sábios, não apenas com o que fazemos, mas também com o que não fazemos. Ajude-nos a ser sábios em como agimos, assim como também quando não agimos, com o que dizemos e com o que não dizemos. Pedimos que, por favor, continue a nos abençoar e, por favor, continue a aceitar nossos agradecimentos e nosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Então, hoje vimos a morte de Judas Macabeu, Judas o Martelo, aqui no capítulo 9 de 1 Macabeus. Ele estava lutando pelo povo de Israel, né? Lutando contra os apóstatas. Porque aqui vimos não só a sucessão de Judas por seu irmão Jonatas na luta contra Báquides, mas também eles estão tendo que lutar contra aqueles que são aqui chamados de apóstatas. E quem são esses apóstatas? Então, essas pessoas são provavelmente compatriotas israelitas, judeus que vivem ali na terra. Algumas dessas pessoas também poderiam ser talvez que nem os samaritanos que estavam vivendo naquela terra, naquela região, e foram introduzidos pelos babilônios para basicamente diluir e por fim destruir a fé das pessoas que restaram na terra de Jerusalém, na terra de Judá. Então você tem essas pessoas que não se importam com a lei e não se importam com a aliança que Deus fez com eles, e assim, ter um inimigo externo é uma coisa. Agora, quando o inimigo vem de dentro, quando um amigo, um familiar seu se torna seu inimigo, é uma coisa completamente diferente. Quando o inimigo deveria ser alguém que te ama e que joga no mesmo time, né, que era para estar ao seu lado, é uma coisa muito pior. É uma das razões pelas quais Dante colocou no círculo mais profundo do inferno aqueles que traem. Aqueles que confiamos, aqueles que diziam, ei, pode contar comigo, pessoas como Lúcifer, Judas, Brutus, né, do Júlio César. Dante colocou elas no círculo mais profundo do inferno porque é o lugar dos traidores. Ao mesmo tempo, nem sempre é uma traição, né? Não se dar bem com irmãos, com irmãs, amigos ou familiares nem sempre é traição, mas não deixa de ser triste essas divisões que acontecem. E falamos sobre isso esses dias, de quando pessoas que você gosta não seguem o Senhor, e é isso que está acontecendo aqui, né? Você tem essas pessoas que eles são meus irmãos, minhas irmãs, essa é minha família, pessoas que deveriam pertencer ao Senhor Deus, mas que se desviaram e começaram a viver como os gregos, começaram a viver como os samaritanos,
Começaram a viver como as pessoas ao redor delas, ao invés de viver da maneira como fomos chamados a viver, como parte da aliança. E lembra lá no comecinho de 1 Macabeus que tinha homens que estavam submetendo à cirurgia para cobrir a marca de sua circuncisão, porque eles queriam se encaixar na cultura grega. Isso não é necessariamente eles decidindo que queriam ser inimigos diretos de Judas, Jonatas, Simão e seus irmãos, mas é meio que tipo, peraí, gente, vocês querem mudar de time? É isso? Nós deveríamos estar nisso juntos. E isso acontece muitas vezes nas famílias, quando você tenta, de novo, criar seus filhos ou ajudar seus netos, ou seus irmãos, ou quem quer que seja da sua família, a seguir o Senhor, e eles simplesmente decidem que não querem. Não é como se eles estivessem se tornando seus inimigos, mas ainda assim parte nosso coração. Não é como se eles estivessem nos traindo, mas ainda assim parte nosso coração. E então vemos Judas e Jonatas se levantando e indo atrás deles, porque eles têm que fazer isso, né? Eles são meio que o governo agora, eles são a lei, então eles têm que ir atrás dos que estão fora da lei e parar eles. Acabar com esse caos que eles estão causando ao povo de Israel. Agora, amanhã vamos ver Alexandre Epífanes aparecer. E vamos ver mais dos Seleucidas, mais sobre a cultura grega e essas coisas. Mas também vamos ver como o povo de Israel continua tentando descobrir como continuar agora que Judas morreu, né? Jonatas o sucede, mas a questão é a seguinte. Ok, então, se nos reestabelecemos como uma nação de verdade, porque agora eles estão fazendo isso, né? Eles estão se reestabelecendo. Mas quando nos reestabelecermos, como que vai ser? Quem vai ser o rei? Porque o rei deveria ser da tribo de Judá. E os irmãos Macabeus, né, Judas e Jonatas, eles não são da tribo de Judá. Então o que que acontece agora? Não tem ninguém da tribo de Judá, não tem descendente ou herdeiro de Davi no trono. É uma nação soberana, mas não é a que Deus prometeu. E é isso que vamos ver acontecer nos próximos capítulos. Pessoal, que bênção! Eu sei que caminhar por Macabeus pode ser meio desafiador, porque é bastante história, né? E uma das coisas que você vê é que em 1 Macabeus, o autor tá só contando a história. Isso aconteceu, depois tal coisa aconteceu, depois aquilo aconteceu. Ele não tá tentando tirar lições disso. Ele só tá relatando os fatos. Ele só tá nos dizendo o que aconteceu. E é em 2 Macabeus que vamos ver mais um sermão. Tipo, isso é o que devemos tirar dessa história. É onde temos o chamado para aquelas pessoas e o chamado para nós de, tá bom, agora vivam dessa forma, tendo em mente o exemplo dos Macabeus. Vivam assim, se lembrando da fidelidade do povo judeu naquela época. Mas em 1 Macabeus é meio seco mesmo, é só, esses são os fatos, esses são os dados, essa aqui é a história, foi isso que aconteceu. Mas continuamos firmes, eu espero que você esteja achando interessante essa história e esses dados que estamos vendo nessa nossa caminhada pelo livro de 1 Macabeus, aqui no dia 290. Ai, estou rezando por vocês, por favor rezem por mim. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.